Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Assim, acredito que seja assim algo assim de felicidade, imaginar assim o quanto é prazeroso ver a igreja assim lotada. Assim, que Deus continue abençoando a todos aqueles que até aqui chegaram. Eu acredito que nós temos esse benefício de podermos estar participando desse momento. E também aqueles que estão em casa, eu acredito também é um benefício de poder estar participando desse culto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus esteja abençoando não só os que estão aqui, como os que estão em casa, que possa se edificar com esse momento. Amém? Nós sabemos que esse mês nós vamos estar estudando a Bíblia sobre a importância de mantermos a comunhão. É ou não é? É importante nós mantermos a comunhão. Na primeira quarta-feira foi o Aldailson que ele trouxe para a gente a importância de nós sabermos da comunhão, que é um mandamento. Acredito que quem aproveitou, quem não aproveitou, não assistiu, possa ir lá no YouTube da igreja e assistir, porque a comunhão é um mandamento de Deus. Tanto é que vai falando lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a importância de nós podermos estar em comunhão, para que nós possamos nos edificar, para que nós não venhamos ficar fracos. Quarta-feira passada foi o Felipe, a qual ele falou da importância da comunhão, é que nós possamos estar presentes, porque o membro ele não pode estar afastado, ele não pode sair do corpo. Então a importância de nós estarmos em comunhão. Pensando nisso, eu gostaria de perguntar o que é essencial. Então vai ser cada um, viu? Eu vou passar assim, ó. Aí eu vou falar aqui para quem está em casa saber o que você falou, ok? O que é essencial em uma comunhão? O que é assim indispensável em uma comunhão, tá bom? Vou começar aqui com o Dedé. A comunicação. Seu Edir, o que é essencial em uma comunhão? O que é essencial para a comunhão da igreja? O que é essencial também, hoje nós vamos falar sobre a comunhão especificamente, diretamente para a igreja. Mas também o que é essencial também para a igreja, isso também vai ser essencial para a família. O senhor Edir? O senhor Edir falou o amor. Seu Lima? O senhor Lima vai com o senhor Edir, viu? O amor. O Tigil também, ele vai com amor. Acabou de cantar o amor. Aqui o Valmir. O prazer de estar com os irmãos. Isso é essencial para uma boa comunhão. O Ayrton, o cuidado. Amém. A Belinha não vai falar. A Wanda vai falar. Pode falar pelas duas. A atenção. O Evaristo. A compreensão. Fábia. Respeito. Dona Fátima? É o quê? Alguém me ajuda aí, viu, pessoal? Fidelidade. Obrigado, Dona Fátima. Seu Luiz? O amor acima de tudo. Ok. A Márcia, né? O amor. A Nete? Compreensão. Felipe? O amor. Ok. O Adailson? O amor. O Fábio? Respeito. O Pedro? Compromisso. A Cíntia? Dedicação. Ok. Mas o tema de hoje que a gente vai estar estudando, o que é essencial para uma comunhão da igreja é o amor. É essencial para uma boa comunhão em casa também é o amor. Hoje nós vamos estar tratando na questão da comunhão, ela é essencial. E é essencial que na nossa comunhão exista o amor. O que é o amor? O amor não é um dom. Porque se nós fôssemos imaginar que é um dom, porque o Senhor ele dá dons, alguns de uma maneira e outros de outra. O amor é um fruto. Então ninguém pode dizer que não, eu não tenho esse dom. Não, você tem o amor, porque você tem o fruto do Espírito. O amor é um fruto. Todos nós temos o amor. O amor ele não é um sentimento, o amor ele é uma ação.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, o nosso Deus é um grande exemplo de amor. Ele amou. O amor, ele é um mandamento. No Velho Testamento vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas no Novo Testamento ele vai estar falando, João capítulo 13, versículo, se eu não me engano, 34, ele vai estar dizendo, um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, assim amei-vos uns aos outros. E no final, no 35, o que ele vai falar? Ninguém pode dizer que não tem amor, porque ele vai dizer, o mundo vos conhecerão, que são meus discípulos, se vos amar uns aos outros. Então é essencial que para uma boa comunhão exista o amor. É essencial que todos nós possamos imaginar que o amor é essencial para que eu e você possamos viver aquela vida de comunhão. Porque é o interessante, hoje nós vamos estudar um capítulo que é um dos mais conhecidos da Bíblia. Qual capítulo eu poderia usar hoje? Qual capítulo você diz, não, olha, usa esse, seria essencial, é muito bom. Um capítulo todo, porque hoje nós vamos usar um capítulo. Citar aqui um dos melhores, que é quando fala de amor, é essencial, João 3,16, porque Deus amou o mundo, é essencial. Mas o capítulo que nós vamos usar hoje é 1 Coríntios, capítulo 13. Porque, irmão, o interessante é que hoje nós vamos aproveitar também a questão do contexto que o Felipe usou na semana passada, porque afinal de contas a gente vai estar olhando em uma passagem onde muitas pessoas usam em casamento. Não é errado, porque afinal de contas os exemplos para casais é essencial, usam em casamento, usam em programação de ministério de casais, porque é algo excelente, algo essencial para quem quer viver uma vida em comunhão. Lê esse capítulo. Mas no contexto desse capítulo, ele não é usado na questão matrimonial, na questão de casamento, não. Ele é usado na igreja. Por quê? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que dava problema. Mas interessante que para Paulo ele fazia questão de dizer lá no começo que era a igreja de Deus. Era uma igreja que Paulo amava. Então a gente vai estar aprendendo algumas coisas nesse capítulo 13. Por quê? Porque se nós formos ver o contexto, existe o quê? Divisão. Alguns diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Quer dizer, existia aquela divisão. Existia também problemas morais. Existia irmão levando outro irmão a júri ímpio. Quer dizer, eles faltava o amor para que não tivesse aquela decisão de poder ser decidido algo que que tinha que ser decidido na igreja, foi levado para fora da igreja. Existiam problemas imorais também, problemas sexuais. Um filho tendo relações amorosas com uma das mulheres de seu pai. Vemos também uma das coisas que mais nós fazemos aos domingos é usar Coríntios capítulo 11. Mas ali no contexto ali, o Paulo está tratando do povo de Coríntios como alguém que era orgulhoso. Pessoas que pensavam em si mesmo. Por quê? Porque aqueles que tinham bens, o que ele estava fazendo? Pensando só neles. Na hora da comunhão, porque a hora da Santa Ceia era a hora da comunhão, o que eles faziam? Uns comiam muito, outros bebiam demais, enquanto outros passavam necessidade. Vendo todo esse contexto, o que acontece? Interessante que domingo o Deus, ele pregou no 15, falava da morte. Semana passada o Felipe pregou no 12, falando dos dons. O interessante é que no capítulo 14 Paulo vai continuar falando dos dons. Ele começa no 12 falando dos dons, ele vai estar no 14 falando de dons também, mas no meio disso aí ele para. Por que ele para? Porque se você for ver, Paulo no capítulo 12 ele vai estar falando algo que não é errado. Ele vai dizer assim, ó: buscai os melhores dons. Por quê? Porque você vai imaginar, porque Paulo mandou os coríntios, que eram pessoas orgulhosas, pessoas que tinham muitas dificuldades, procurar os melhores dons.
Porque se nós formos ver, o povo de Coríntios, eles eram um povo abençoado. Porque ele vai falando, né? Vós foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Eles eram um povo abençoado com bênçãos espirituais. Só que quando Paulo diz que ele procurasse os melhores dons, Paulo tinha um projeto deles procurar, porque o dom tem um propósito. Qual o propósito dos dons? É abençoar o próximo, é abençoar o corpo, é abençoar a igreja. Só que Paulo ele começou a falar sobre a questão deles procurar os dons, só que ele estava procurando os dons com qual propósito? O propósito dos coríntios é ter visibilidade, é ter status. Você estava procurando aquelas que traziam benefício para si próprio. Isso não era da vontade de Deus, isso não era que Paulo estava falando para que eles pudessem buscar os dons. O desejo de que Paulo fizesse aquilo era para que a igreja de Coríntios pudesse ser uma igreja abençoada cada vez mais. E eles pudessem ter dons que pudessem ajudar com que a igreja tivesse um crescimento. E o que acontece? Paulo ele vai falar dizendo, veja, vamos começar lendo a partir do capítulo 13, mas a gente vai vamos começar no versículo 12. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. E também te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina, Pai, o quanto é maravilhoso, Pai, poder andar nos Teus caminhos, o quanto é maravilhoso saber que o Teu amor, Pai, habita em nós. Abençoa essa Tua palavra que agora vamos estar meditando, Pai, uma reflexão simples, Pai, mas que venha trazer ensinamento para todos nós. E obrigado, Pai, por esse amor, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E obrigado pelo grande exemplo que o Senhor tem nos dado. Pois é em nome de Jesus que eu te peço, oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Paulo, no final do capítulo 12, ele diz assim, ó: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ele mandou que eles procurassem os melhores dons, e eles estavam procurando, mas não com o verdadeiro propósito. Aí Paulo, vendo tudo aquilo, ele para os dons, que é do 12, ele vai parar do 12 e vai continuar no 14, mas no versículo 13 ele diz: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Passo a mostrar agora algo que é mais excelente, algo que é, irmão, os dons são algo maravilhoso. Quem tem o dom de profetizar é maravilhoso. Quem aqui tem esse dom de profetizar, irmão, que Deus continue abençoando. Aí alguém diz assim: mas Léo, não existe profeta. Sim, irmão. Os profetas eram as pessoas que eram encarregadas de levar a verdade. Hoje os profetas somos nós somos encarregados de levar a palavra, somos encarregados de levar a verdade, de falar da palavra de Deus, levar o evangelho. Então isso é um dom. Eu amo ver pessoas que têm aquela facilidade de pregar a palavra para outro. Tem gente que tem esse dom de conseguir chegar para outros, de conseguir pregar a palavra. É um dom. Então que Deus continue abençoando. Então os dons é essencial para que o corpo ele possa crescer. Mas o interessante é que ele não estava com um propósito certo. E ele vai estar falando: mostro algo ainda mais excelente, que é o amor. E ele vai estar falando nos 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros versículos do capítulo 13, ele vai estar falando: ainda que você consiga algo espetacular, ainda que você consiga algo dificilmente de ser conseguido, se não tiver amor, isso não serve de nada, irmão. Vamos ver os 3 primeiros versículos. Ele diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que restine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quer dizer, ele falando para os coríntios, ainda que eles tivessem o dom de falar imagine, irmão, aquela pessoa que tem o dom de falar inglês, português, né? Alemão, japonês, chinês, e ainda falar a língua dos anjos, pregar para todo mundo com tudo isso, mas se não for por amor, isso não vale de nada. Isso é como um sino oco que só faz zoada.
E ele vai estar dizendo, ainda que tenha o dom de profecia, sabe, todos os mistérios, e tenha o dom do conhecimento. Imagine, irmão, ainda que tenha o conhecimento de toda a palavra, mas se não tiver amor, isso não vale de nada. Por isso a importância de ter o amor. Por isso a importância na comunhão, a comunhão ela ter o amor. Então, agora nós vamos aprender o que é importante que nós tenhamos. A primeira coisa, no versículo 4, ele vai falar o que é o amor. Vamos lá, versículo 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, ok? Vamos repetir aqui, quem está em casa, o que é o amor, certo? É essencial, irmão, na comunhão da igreja, que exista o amor. Então ele vai falar aqui duas coisas importantes que é o amor. Vamos lá comigo? O amor é paciente, o amor é bondoso. Alguns vai estar dizendo benigno, não é? Um dom do Espírito, irmão. Quem aqui não já precisou exercitar o amor na igreja com paciência? Precisamos, irmão. Precisamos ser pacientes, porque numa boa comunhão, se nós não tivermos paciência, tanto na igreja, tanto no lar, tanto no trabalho, se nós não tivermos paciência, vamos chutar o pau da barraca, vai tudo abaixo. Então a importância de sermos pacientes. Para a nossa boa comunhão na igreja, temos que ser pacientes, temos que ser bondosos. Então a importância do amor. Ele fala essas duas atitudes bastante importantes, mas agora ele vai falar o que não é amor. Então é importante que nós possamos meditar no que não é amor. Espero que nós estejamos exercitando o que é o amor, que é a paciência, que é a bondade, sermos bondosos. E ele vai dizer o que não é amor. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Eu amo esse versículo 7. O amor, irmão, para uma boa comunhão, é importante que tenha um amor. Ele vai estar dizendo aqui o que não é amor: inveja. Não tem como você ter uma boa comunhão se tiver inveja, irmão. Aquela inveja de, não, aquele dom lá dá mais visibilidade, aquele dom lá tem mais benefício. Até mesmo, não, aquele serviço que aquele irmão faz lá é melhor, acho que é algo assim mais fácil. Então, isso não é amor, irmão. Ele continua falando: o amor não guarda rancor. Não tem como nós dizermos que nós temos amor e não podemos nem dizer que nós não temos, se nós guardamos rancor, irmão. É imaginar que você vive numa vida de comunidade, imaginar que você está aqui na igreja e você tem raiva de alguém, você tem mágoa de alguém, você guarda aquele sentimento de tristeza, de ódio, muitas vezes de desprezo por alguém. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Isso não é amor, porque hoje nós estamos falando aqui desse amor, que não é amor eros, não é aquele amor romântico, é o amor ágape, irmão. O amor ágape é aquele amor sacrificial, é o amor que Deus se sacrificou por nós. Então muitas vezes na nossa vida vai ser essencial o amor sacrificial, aquele que vai exigir de nós o quê? Paciência. Vai exigir de nós o quê? O perdão. Como pode uma pessoa, irmão, dizer que ama e não perdoa? Que amor é esse, irmão? Imaginar que nós somos pecadores, nós somos pessoas mais assim, imaginar no lado celestial, a qual um Deus perfeito, Ele foi capaz de nos perdoar, um ato de amor assim incomparável, e nós não conseguimos amar o nosso irmão ao ponto de perdoar. Então isso não é amor, irmão, quando não perdoamos. E no versículo 7 ele diz: o amor, isso aqui você imagina, Paulo estava falando para a igreja. Ele não estava, ele falou: o amor tudo sofre. Versículo 7: o amor tudo crê, o amor tudo espera,
tudo suporta. É essencial, irmão, para uma boa comunhão da igreja, que exista o amor, pensando nesse versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que nós possamos ter esse amor, irmão, e quando tivermos passando momentos de dificuldade de comunhão, nós possamos buscar na palavra de Deus o que Deus quer que nós venhamos a fazer. Será que a vontade de Deus é que nós vá lá enfrentar, que a gente vai dizer palavras feias para aquela pessoa para quem nós não estamos conseguindo ter uma boa comunhão? Não. É suportar, é falar, é conversar de uma maneira que agrade a Deus, que louve a Deus. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, até o versículo 10. Quer dizer, ele aqui falando sobre, para os coríntios, que os dons era essencial. Os dons eram algo maravilhoso para o momento, para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja, para que a igreja pudesse ter um bom desenvolvimento. Os dons é essencial. Só que ele vai falar, mas vai chegar um dia, quando Jesus voltar, que tudo isso cessarão. Mas só uma coisa permanecerá para a eternidade. Qual é? O amor, irmão. Que nós possamos buscar o caminho de algo mais excelente, que é o amor. Eu espero que depois de nós terminar esse momento, quando nós pensarmos em comunhão, em momentos difíceis, nós possamos lembrar da importância que o amor tem na nossa vida de comunhão como igreja. Então tudo que você vai imaginar vai passar, não vai acabar, mas o amor não, o amor é eterno. O amor é eterno. Versículo 10 ele diz: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Quando tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que lição a gente pode tirar daí? Eu achei interessante, eu ouvi um pastor falando, ele disse que amar é coisa de gente grande. Amar é coisa de homem, irmão. Amar é coisa de quem é maduro. Talvez se eu e você hoje, nós não conseguimos amar o meu irmão, amar o nosso próximo, é porque nós ainda somos crianças. Precisamos crescer espiritualmente, irmão. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, precisamos nos aprofundar na comunhão com a igreja, para que possamos crescer e ter maturidade. Porque a importância que tem o amor é algo que a gente pode comparar com alguém que tem maturidade, alguém que consegue amar. Eu mesmo tenho assim um exemplo de uma pessoa que, ao ponto de eu fazer algo de errado e ela me perdoar, e eu me deixar assim, como uma pessoa pôde me perdoar, eu tendo cometido algo tão errado, e ela não lhe perdoou. Existem, irmão, pessoas que conseguem ter maturidade, porque, como ele vai estar falando, o amor não é algo, não é um dom, o amor não é algo que nós temos que lutar para ter, não. O amor é um fruto, é algo que está em nós. A palavra do 1 João, capítulo 4, versículo 8, vai estar dizendo que Deus é amor. Se Deus é amor, nós também, irmão, que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós também temos que ser esse amor, nós temos que seguir esse exemplo. Nós temos que ser pessoas maduras, e cada dia, às vezes nós pedimos assim para Deus nos ensinar a ter amor. Não, nós vamos ser desafiados diariamente, constantemente, onde nós estivermos, agir como amor. Talvez você vai imaginar, aonde é que eu devo... Irmão, imagine, simplesmente às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, e principalmente, eu estava até me lembrando, uma vez de uma história, nós estávamos no retiro, aí a gente estava tudo lá na piscina, tinha jogado bola, nós estávamos tudo lá, desfrutando daquele momento assim, quando alguém disse, isso eram pastores, eu estava
assim, logo quando eu cheguei na igreja, aí estavam os pastores assim, eu me lembro que alguém disse assim, rapaz, como é bom, né, nós irmãos, tudo dia assim, a pessoa, se nós tivéssemos um condomínio, só a pessoa da igreja, isso seria um céu. Aí alguém disse assim, mas você não sabe o quanto é difícil viver em comunhão mesmo na igreja. Por quê, irmão? Porque são várias pessoas com problemas diferentes, às vezes mentalidade diferente, mas que nós temos que saber que nós temos um propósito. O propósito é glorificar a Deus, e saber que nessa glorificação a Deus nós temos que ter uma boa comunhão, e para termos uma boa comunhão nós temos que ter maturidade no amor, irmão. Saber que é importante nós perdoarmos, saber que é importante nós termos paciência, saber que é importante nós termos amor, várias coisas que nós sabemos que só o amor ele tem a capacidade de fazer. Então a importância de nós amarmos. Versículo 12: agora pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como plenamente é conhecido. Versículo 13, para terminar. Assim, permanece agora estes três, que são algo bastante importante, é ou não é? Primeiro, a fé. É ou não é? A fé é essencial para todos nós cristãos. Paulo vai estar dizendo, combati um bom combate, acabei a carreira, mas até o fim, irmão, nós temos que guardar a fé, irmão. Até o fim nós temos que continuar acreditando que Jesus vai voltar. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. Irmão, a fé é essencial, a fé é algo que nós precisamos muito. A esperança, precisamos ter esperança, irmão. Temos que continuar esperando a volta de Cristo. Quem é que está esperando Jesus voltar? Amém, irmão, nós temos que ter. Eu sei que eu gosto de quando você falou até uma vez, muitas vezes ninguém está se preparando para o Natal, né? Porque o Natal é lá no final do ano. Nós esperamos algo, não vamos esperar daqui para chegar em casa, né? Assistir o jogo do Fortaleza e ganhar. Mas nós temos que te esperar que Jesus vai voltar daqui a instante, irmão. A nossa esperança é essa certeza. Eu até estava falando no grupo, nós estávamos comentando sobre a questão de morte, né? E nós vamos falar sobre o mundo está tão violento e muitas vezes nós temos até desistido temos esperança de coisas melhores, mas assim, na minha vida, quando eu vejo assim, algo sempre que está ficando ruim, eu venho na minha cabeça assim, mas Jesus vai voltar. Mas Jesus, se piorar cada vez mais, Jesus cada vez mais vai voltar. Amém? A nossa esperança na volta de Cristo Jesus, ela nunca possa faltar. Mas acima de tudo isso, ele vai estar falando. Versículo 13: assim permanece agora as três, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior deles, porém, é o amor, irmão. Porque a nossa fé é até a volta de Cristo. A nossa fé é até nós chegar a chegar à nossa morte. A esperança é até a volta de Cristo. Mas o amor é eterno, irmão. Quando nós falamos o Pai Nosso, nós dizemos, venha a nós o vosso reino. Quer dizer que existe algo padrão no reino de Deus, que hoje nós podemos viver aqui na terra, que é o amor, irmão. Então algo que é eterno, algo que é padrão no céu, hoje nós temos que viver aqui na terra. E se nós falamos o Pai Nosso e pedimos que Deus esteja no nosso meio, temos que ver esse padrão do amor. Que o amor ele seja algo assim essencial, que o amor seja algo assim em nossa vida, na questão da nossa comunhão. Amém? Queria terminar só contando aqui uma pequena história. Certa vez um professor estava falando com os alunos, falando sobre amor. E ele disse que tinha um grande exemplo de amor na vida dele, que era o exemplo de seu pai. Ele disse que certo dia estava em casa, a sua mãe caiu, ela teve um AVC, algo assim, caiu, bateu a cabeça, seu pai correu, pegou, botou ela no braço, em alta velocidade, levou para o hospital, chegou lá, ela morreu. Ele disse que eles ficaram todo aquele sofrimento, mas quando foi no velório, todos estavam lá de frente ao caixão,
os filhos e seu pai. Ele disse que certa hora eles tentaram falar coisas engraçadas que tinham acontecido, ver se seu pai falava alguma coisa e ele só calado. Tentaram falar com ele e ele nada falava, abaixou a cabeça, mas em certo momento ele se levantou, chegou perto do caixão, passou a mão e disse: foram 55 anos dos melhores dias de nossas vidas. Brigamos, nos alegramos, choramos. Muitas vezes em hospitais, muitas vezes em velório, muitas vezes nos perdoamos um ao outro, mas vivemos o amor. Hoje estou feliz, porque sei que se um dia, se eu tivesse morrido primeiro, ela iria sofrer muito. Mas hoje fico feliz porque eu passo esse sofrimento, sabendo que nós nos amamos. E fico feliz porque ela não vai viver esse sofrimento que hoje eu vivo. Porque isso é o ponto do amor, irmão. O ponto do amor é não pensar simplesmente em si próprio, é pensar no seu próximo. Quando eu falo nesse sentimento de amor sobre um casal, porque nós comparamos também a igreja como o noivo e a noiva. E como amor, muitas vezes na nossa vida nós vamos passar momentos difíceis, mas o amor ele tem que ser o elo que nos une, porque nós sabemos que verdadeiramente Deus é amor e Ele está no nosso meio, e é isso que nós temos que cada vez mais buscar. Passamos dificuldade, passamos alegria, passamos momentos difíceis, passamos momentos felizes, mas nós temos que deixar com que o amor seja cada vez mais vivo em nossas vidas. Seja onde nós estiver, o amor ele tem que ser algo bastante essencial, porque numa boa comunhão, numa boa vida de igreja, é essencial que exista o amor. Amém?